Fala galera, segundo o canal Timeout, eu sou o Pedro Marzano e no vídeo de hoje eu vou relembrar um pouco da carreira do Lamarcus Aldridge, né? Ele infelizmente na última semana acabou, né, tendo que encerrar sua carreira por conta de um problema no coração, né, de uma arritmia cardíaca. Ele acabou tendo que finalizar sua carreira no basquete. E hoje eu vou trazer aqui um pouco da sua carreira. Eu vou falar de toda a sua carreira na faculdade, na NBA, na seleção norte-americana. Então, se você está gostando, né, do nosso canal, já se inscreva no canal e dá like nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Beleza? Vamos lá. Eu começo falando, né, também um pouco da lesão dele, né? Na última semana nós ficamos sabendo da sua precoce aposentadoria, né? O ala pivô do Brooklyn Nets, Lamarcus Aldridge, anunciou a sua aposentadoria. E no vídeo de hoje a gente não vai ficar triste, apesar de a gente estar triste um pouco, né, porque é um grande jogador, né, um dos melhores dessa era da NBA, que infelizmente não vai voltar a jogar. Mas hoje a gente vai relembrar um pouco da carreira deste brilhante ala pivô, né, deste brilhante jogador, e vamos falar um pouco da trajetória. Bom, a lesão dele foi, né, uma arritmia cardíaca, em que ele corria o risco de falecer se ele continuasse jogando, né? Essa é a verdade. Ele poderia ali ter algum problema mais grave e acabar vindo a falecer por conta da arritmia cardíaca. Bom, Lamarcus Nuhai Aldridge nasceu em 19 de julho de 1985, em Dallas. Foi um jogador, como muitos garotos americanos, se interessou muito pelo basquete, né? Ele se interessou bastante pelo basquete, sendo que no ensino médio, né, onde ele estudava em Seagoville, uma escola, né, ele já estava chamando a atenção de faculdades, de clubes da NBA, até de fãs e torcedores, né? E ele decidiu, né, e depois, né, que ele acabou o seu colégio, lá o ensino médio, ele decidiu ir para a NBA. Porém, ele decidiu desistir ele primeiro decidiu se alistar para o draft e depois ele desistiu da candidatura no draft, né? Ele foi, de acordo com ele, né, ele gravou um vídeo falando sobre isso, uma entrevista já há algum tempo, que foi por influência de Shaquille O'Neal. Teria Shaquille O'Neal falado com ele, pedido que seria mais fácil se ele estudasse, a gente não sabe muito dessa história, ele apenas falou que foi por influência de Shaquille O'Neal. Bom, como eu falei, ele no colégio já jogava basquete muito bem, ele já tinha posição, ele é um daqueles jogadores que desde o início se destacava na posição, ele já era ali um ala pivô, apesar de ainda não ser muito famoso, né, digamos assim, né. E aí ele entrou para a faculdade, ele decidiu, como eu falei, não decidiu se alistar no draft da NBA, ele tinha decidido isso depois, desistiu da sua candidatura no draft. E ele então entrou, né? Ele não foi eleito, ele entrou na Universidade do Texas, onde ele se destacou muito. Ele foi um jogador ali com uma média bem alta, a gente não tem, porque foi em 2005, 2004, 2005, a gente não tem direitinho as estatísticas dele, mas a gente sabe que foi um jogador que se destacou bastante na Universidade do Texas, sendo que fez com que ele fosse um dos mais esperados, né, do draft de 2006. No draft, ele acabou sendo escolhido na segunda posição pelo Portland Trail Blazers. A primeira posição é um jogador que vocês não vão nem se lembrar, o Andrea Bargnani, sei lá, aquele cara que faz umas cestas de... ele não faz umas cestas de 3, tem bola no final da partida, 10 segundos o time dele ganhando por 1 ponto. Ele vai lá e arremessa de 3, o cara é um pivô, completamente maluco. Ele foi esse Andrea Bargnani foi a primeira escolha, foi a primeira seleção do draft, enquanto Lamarcus Aldridge, mesmo sendo com muito mais carreira, acabou ficando com a segunda. No Portland Trail Blazers ele jogou até 2015. Eu vou falar das estatísticas mais, né? Mas eu vou primeiro passar um pouco um giro na carreira dele. Ele jogou no Portland até 2015, quando ele estava super valorizado. Em 2015 eu tenho aqui todas as estatísticas, então a gente vê aqui. 2015 ele foi uma das maiores, foi a maior média da carreira dele em 2015. Aí ele acabou indo pro San Antonio Spurs. Ele teve uma média de 23,4 pontos, né? 23,4 pontos e 10,2 rebotes, é isso mesmo. Ele acabou tendo ali uma média incrível, né? Um duplo-duplo de média. E aí ele foi para o San Antonio Spurs. Agora, a gente vai falar um pouco, né,
do San Antonio Spurs, né, dessa equipe, quando ele foi para o San Antonio Spurs. E é isso, cara, ele saiu no seu auge, digamos assim, e aí quando ele chegou no San Antonio Spurs, a média dele desceu 5 pontos e 3 rebotes, né, desceu assim, a média dele desceu um pouco assim, e acabou que depois ele foi evoluindo e conseguiu ali voltar ao seu auge. Mas eu acho que ele sim, eu acho que ele, com o San Antonio Spurs, ele tinha chance de ganhar com um time com Ginobili, Kawhi, né, um time excelente, mas ele acabou não ganhando a NBA. Mas foi uma decisão boa, ele se destacou bastante no San Antonio Spurs, as maiores médias da carreira dele acabaram sendo no San Antonio Spurs. E é isso, nos Spurs ele conseguiu atuar ao lado de grandes nomes da NBA, né? Importante a gente lembrar isso. Os estrangeiros, né, o argentino Manu Ginóbili e o francês Tony Parker, e os dois americanos, aliás, o Kawhi Leonard é americano e o DeMar DeRozan canadense, mas jogou com esses grandes jogadores, né, com esses, digamos, eu não diria os maiores jogadores, porque também a gente não pode exagerar, mas um dos maiores, né, esses caras aí estão pelo menos no top 50, no top 30, não sei, na NBA, esses caras estão. Todos eles, na minha opinião. São grandes jogadores e que ele teve a oportunidade de atuar ao lado, porém não conseguiu nenhum título. É importante a gente frisar isso, né, que ele infelizmente não conseguiu nenhum título. Vamos falar um pouco, antes da gente falar das médias, das estatísticas, depois a gente vai falar um pouco do tempo dele no Brooklyn Nets, a gente vai falar um pouco da grande carreira que ele também teve na seleção americana, isso mesmo. Ele acabou tendo uma grande carreira nos Estados Unidos, é impressionante também. Ele conseguiu ter uma carreira muito sólida nos Estados Unidos, conseguiu ali ser campeão do Pan-Americano, da Copa América de basquete, ganhou ali várias coisas, né, várias coisas com a camisa dos Estados Unidos. Bom, como eu falei, ele começou nos Estados Unidos ali muito bem, conseguindo ganhar a Copa América de basquete, 2 Copas Américas de basquete, depois ele ficou em segundo em 2, né? Depois ele ganhou 2 e depois ele ficou em segundo em 2 Copas Américas. Foi isso. Depois ele acabou, nunca ganhou uma Olimpíada com a seleção, mas ele acabou ganhando também um Pan-Americano. Não é uma Olimpíada, mas ele ganhou um Pan-Americano, né? Já é bem bom, né? Falando assim. O que eu quero dizer com isso é que foi um jogador que, embora a gente possa dizer que ele não conseguiu o máximo dele na NBA, obviamente ele não chegou ao prêmio de MVP, obviamente não chegou também ao prêmio de... não chegou ao time dele, né? Ele não foi campeão da NBA, mas ele teve uma carreira muito sólida na seleção americana também, né? Ele jogou muito, a gente tem que dizer essa verdade, nos Estados Unidos. Também não conseguiu a Olimpíada, mas ele com um grande time, se não me engano ele conseguiu o Pan-Americano. Pô, isso eu não peguei, mas eu acho que foi ali depois de 2010 pra cima. Foi um grande time, aquele time que já tinha Kyrie Irving, LeBron James, e a seleção americana vencia de todo mundo. Ele conseguiu então um Pan-Americano, 2 Copas Américas e perdeu ali 2 Américas de medalha de prata. Aí agora a gente continua falando dele no San Antonio Spurs. Ele continua no San Antonio Spurs, mas aconteceu que esse time do San Antonio Spurs, com o Kawhi Leonard, era uma questão de tempo até ganhar. Meu pensamento sobre esse time é esse, que era uma questão de tempo até eles ganharem a NBA, e acabou que o que aconteceu foi que o Kawhi Leonard foi pro Toronto, ele ganhou lá, chegou o DeMar DeRozan, que também não tá muito bem, né? Agora já estão dizendo que ele já quer sair de novo da equipe, que ele já quer sair da equipe, aí fica... quer dizer, a gente não sabe, né? Mas a gente pensa que ele já quer sair da equipe. E é isso, aí o time ficou um pouco deteriorado. Aí agora, que já mais velho, né? Ele já tinha 35 anos, ele fez mês passado, né? Que ele foi anunciado no Brooklyn Nets, como reforço do Brooklyn Nets. Ele já era mais velho e aí já não tinha muita coisa, né? Não tinha muito tempo na NBA, digamos assim, e acabou que ele teve que encerrar a carreira dele. Prêmios individuais. Ele foi 7 vezes All-Star, é isso mesmo, ele conseguiu ser 7 vezes All-Star, é importante a gente frisar. 5 vezes do time ideal da NBA. E uma vez o Hulk of the Year, não, isso ele não chegou a ganhar, infelizmente. Mas ele foi uma vez do time de calouros da NBA, né, ali do All-Star Game. Só com esses prêmios a gente vê, o cara não foi MVP, não foi, a gente não pode mentir também, mas foi um jogador que foi muito consagrado na NBA, na seleção americana, como eu falei, mas foi um jogador que a gente vê que um jogador que teve o seu tempo, né?
Infelizmente não é só ele que vai, a gente agora só uma reflexão, né? Não é, infelizmente nem é só ele que vai encerrar a carreira daqui a pouco tempo. O LeBron James é da mesma época que ele, o Stephen Curry também já tá bem pertinho, digamos, ele tá um pouco mais longe, deixa eu ver aqui, tá um pouco mais longe, mas ele já tá bem pertinho do, eu tô tentando olhar aqui, tô tentando botar aqui de novo pra gente falando aqui, entendeu, uma era que acabou. Mas voltando ao assunto LaMarcus Aldridge, agora eu falo um pouco do jogo dele antes de falar das estatísticas dele, né? A gente vai falar um pouco das estatísticas dele, mas primeiro vamos falar do jogo de LaMarcus Aldridge. LaMarcus Aldridge, desde os tempos de Portland Trail Blazers, depois passou para o San Antonio Spurs, é um jogador de muita habilidade, ele tem é muito forte na bola de 3, mas ao mesmo tempo ele não é aquele pivô meio bobão, meio fraquinho, né? Ele tem força no garrafão além da sua habilidade. No San Antonio Spurs, jogou muito, né, em especial nos rebotes. Esse é uma coisa que eu não lembrava dele, de ver os jogos dele. Eu não lembrava ele como um grande pegador de rebote. Eu sempre vi ele, né, como um pivô mais habilidoso, um ala pivô mais habilidoso, né, eu falei até pivô aqui. Mas agora, olhando aqui, quando eu me preparei para fazer esses vídeos, é um cara que também tinha um rebote muito grande, um rebote muito bom. Era um bom rebote, bom jogador, né, um bom jogador que pegava bastante rebote. Eu tava olhando aqui, é verdade, sim. Realmente eu falei direitinho. E agora vamos falar um pouco também das estatísticas. Eu prometi, então vamos para as estatísticas. Bom, agora vamos lá. Ele começou na temporada 6-7, 2006-2007. Nessa temporada, ele como calouro ainda, acabou que não foi muito bem, né? Digamos assim, com calouro foi ótimo, mas pro LaMarcus Aldridge, que a gente costuma ver, não foi muito bem. Ele conseguiu 9 pontos, 0,4 assistências e 5 rebotes. Na temporada 7-8, ele conseguiu 17,8 pontos, 1,6 assistências e 7,6 rebotes. Ele dobrou o número de pontos quase, né? Ficou faltando ali 0,2 para ele dobrar o número certinho. Mas para a gente ter uma ideia da evolução que ele teve de uma temporada para outra. Em rebotes ele melhorou bastante, né? Conseguiu mais 2,6 rebotes a mais. Em assistências não mudou muita coisa não, 1,2. Uma assistência mais por jogo não muda tanta coisa. Na temporada 8-9 ele conseguiu 18 pontos, 1,9 assistências e 7,5 rebotes. Nessa temporada a gente também pode ver uma evolução, uma pequena, mas uma evolução ali no número de pontos e no número de assistências. Tudo que não passou, não chegou nem a um dígito, né? Não chegou nem a... Não passou nem de 1, né? Chegou 0,3, 0,2, não foi muita coisa, mas pra gente ver que ele conseguiu evoluir. Ele só perdeu em rebote, ele ficou com 7,5. Na 9-10, já com o time também do Portland Trail Blazers perdendo um pouco do seu brilho e ao mesmo tempo conseguindo novos calouros, né? No caso Damian Lillard, no caso CJ McCollum, mas também perdendo aquele time antigo que eles tinham. Ele conseguiu 19,9 pontos, 2,1 assistências e 8 rebotes. 2010-2011, 21,8, 2,1 assistências e 8,8 rebotes. Aí 11-12, 12-13, 21 pontos, os dois foram iguais, até interessante. Em 11-12, 2,4 assistências, em 12-13, 2,6, em 11-12, 8 rebotes e 9,1 rebotes em 2012-2013. A gente pode ver que nesses anos aqui foi uma média muito parecida, né? É interessante a gente lembrar isso aqui. Foi um dos últimos anos dele com a camisa do Portland Trail Blazers e médias muito parecidas, mas ao mesmo tempo sempre subindo, né? Em 2013 e 2014 ele conseguiu chegar a 23,2 pontos, a 2,6 assistências e 11,1 rebotes, o máximo de rebotes que ele conseguiu na carreira. E aí em 2014 e 15 ele foi se destacando ainda mais, ele conseguiu 23,4 pontos, 1,7 assistências e 10,2 rebotes, foi um pouco mais, melhorou em pontos, mas perdeu em assistência e rebote. E aí ele foi vendido, no meio dessa temporada ele acabou, vendido não, ele foi ali negociado com o San Antonio Spurs. E aí ele estreou na temporada 15-16, onde ele conseguiu 18 pontos, 8,6 de rebotes e 1,5 assistências. Chegou um pouco mal, né? Ele perdeu um pouco do ímpeto, 16-17 também continua perdendo, 17,3 no 1,9 e 7,3. Mas ele aumentou bastante na temporada 17-18, onde ele conseguiu 23,1 pontos, 2 rebotes e 8,5 assistências. E, aliás, 23,1 pontos,
8,5 rebotes e 2 assistências. Em 18-19, que foi ali o penúltimo ano dele com a camisa do San Antonio Spurs, ele conseguiu 21,3 pontos, 2,4 assistências e 9,3 rebotes. Em 19-20, 18,9 pontos, 2,4 assistências e 7,4 rebotes. Aí a gente fecha o vídeo falando do ano dele de 2020-21. No San Antonio Spurs, a média dele já descendo bastante, já um pouco mais velhinho, com 13,7 pontos, 1,7 assistências, fechando ali com 4,5 rebotes. Até que ele foi para o Brooklyn Nets. As médias não mudaram tanto, 12,8, 2,6 e 4,8, basicamente a mesma coisa, porque ele também, nessa última temporada dele, já com a pandemia, um pouco desanimado, a gente vê que os resultados não foram tão bons. Gente, o que eu quero terminar com vocês, eu quero terminar de falar para vocês ele marcou a era na NBA, foi um grande jogador. É muito triste que a gente perca ele, não perdeu, falo uma coisa que parece que ele morreu, mas não perder ele no sentido de a gente ver mais jogos dele. Era um jogador que tinha jogadas muito bonitas, um jogador muito maneiro, sabe? Um jogador que você gostava de ver jogar. Infelizmente ele vai parar, ele parou já. Mas é impressionante a gente lembrar, ele não foi campeão da NBA, não foi MVP, mas foi um dos melhores da NBA. É isso, gente, eu fecho por aqui. Eu sei que o vídeo de hoje foi quase 20 minutos, 17 minutos. E é isso, tchau, tchau.